Vamos de live. Bora entrar, gente. A gente bater um papo aqui bem legal sobre a palavra de Deus, das mulheres da Bíblia. A Beatriz foi a primeira. Isso, Beatriz. Compartilha com as suas amigas aí. Mas algumas pessoas estão entrando. Ah, Nadiege. Nadiege, a gente tem que fazer uma live juntas, hein? A pastora Nadiege é uma bênção. Ela participa da Rádio 93, né, pastora? E também é líder de GC com a gente na igreja. A Carla também, pastora linda, bom dia, Carla. É outra bênção de Deus. Só bênção, gente. A Cleide, a nossa anfitriã, que é uma bênção. A Michelle, tanta mulherada, tudo entrando aí. Hoje é dia de falar sobre mulheres da Bíblia. Toda sexta é algo que Deus colocou no meu coração. Eu falei, Deus, mas eu nem sei fazer live, né? Mas quando Ele coloca no nosso coração, é só a gente obedecer e tudo vai fluindo. E eu quero... É engraçado que desde o primeiro dia que eu coloquei esse propósito no meu coração, toda semana vem uma mulher da Bíblia bem mais forte assim, aí vem ardendo. Falei, então tá, eu vou falar sobre essa mulher na sexta. Aí eu sempre venho alguma específica e a palavra, como ela nos encoraja, né? Como ela nos faz crescer. Grazi... Ai, que delícia, essa mulherada linda. Sejam bem-vindas. Também te amo, Michele. Michele é uma bênção de Deus. Também tem um testemunho lindo, né, Michele? Ela divorciou do marido e voltou pro marido. Deus, ele faz tantas coisas. E hoje ela tem mais um filhinho, são 2 filhos. E como é gostoso. Mulheres, vamos lá. Vamos ver quem sabe qual é a mulher da Bíblia que a gente vai falar hoje. Tô olhando aqui com um pouquinho de olheira. A semana foi intensa. Tão gostoso viver para Deus e trabalhar e fazer o que Deus nos chamou para fazer, não é? Eu ia colocar um filtro aqui, mas ficou tão artificial. Falei, eu vou ser eu mesma. Como é bom a gente ser liberta, né? A gente não ficar querendo se esconder, mas ser a gente. Eu sou assim, eu tenho esse jeito. E quando eu me aceitei, eu entendi que eu era desse jeito, eu tinha essa voz. Isso me libertou. Então, assim, eu não preciso parecer com ninguém. Eu não preciso copiar ninguém, mas eu posso ser eu. Eu fui tentar colocar um filtro pra ver se ficava melhor ali e nada. Falei, eu vou colocar filtro não, vou ser eu mesma e vou falar aqui, compartilhar com essa mulherada. A Thalita, minha cunhada, entrou. Deus tem uma obra linda na vida dela, né, Thalita? E um dia ela vai contar o testemunho completo. Eu creio, a gente tá aqui em oração com ela e o Senhor tá no controle. Amém, Michele. Amém, que coisa linda. Amém, mulheres. Vamos ver se alguém acerta qual é a mulher da Bíblia que a gente vai falar hoje. Vou falar de uma mulher que ela é conhecida. Eu gosto muito de procurar as mulheres que são pouco faladas, sabe? Porque a gente aprende muito também, às vezes elas são pouco faladas e quando vai olhar os princípios, o contexto, tem tanto a nos ensinar, porque as mais populares, às vezes tantas pessoas já conhecem, eu gosto das pouco faladas. Porém, a de hoje é uma mulher mais popular. Também está ali no Antigo Testamento, está no livro de Samuel. A maior dica já foi dada aqui, né? Débora. Não é Débora. Quase, hein, pastora Nadiege? Vamos gravar um dia, nós duas aqui juntinhas, vamos? O que é que você acha? A Nadiege tem muito para nos ensinar também, uma mulher de oração. Ah, Cíntia! Isso, Cíntia, você acertou. É Ana. Ana, talvez você já tenha escutado tantas pregações falando sobre Ana, mas essa semana o texto dela, esse texto de 1 Samuel mexeu tanto comigo. A gente teve um momento ali com as mães, a gente tem um grupo na igreja só com mães de crianças, que a gente sabe que essa fase é uma fase tão desafiadora para a mulher e a gente trata assuntos específicos fora o bate-papo que é direcionado pela igreja mesmo para todas fazerem. E a gente trata assuntos específicos e nessa semana
a gente levou uma psicóloga e ela falou sobre Ana, e ali eu fui tão encorajada e aprendi tantos princípios e algo ficou tão forte no meu coração que eu quero compartilhar sobre isso com você também, tá? Oi, prima, lá de Goiânia, minha prima tá aqui, ó, a Elda. Na verdade, a Elda é prima da minha sogra, que é prima do Leandro de 2º grau, e eu sinto mais prima dela do que algumas primas que eu tenho tão perto, né? Mas como não é de sangue diretamente, mas ela é um presente de Deus também na nossa vida. Eu amo a Elda, é uma bênção. A Elisa, GC Pink Mães, presente de Deus, a Vanusa, a Elisa tá aqui. A Elisa arrasou com louvor lá, gente. Tanto de mulher aí. E pra você que não conhece, né? A gente nunca pode chegar falando assim, você já conhece esse contexto de Ana, essa história de Ana, mas eu quero explicar pra você um pouquinho essa história toda de Ana. Eu sei que depois eu vou jogar essa live nossa ali no YouTube pra encorajar mais pessoas, pra que mais mulheres sejam alcançadas. Então eu vou explicar esse contexto todo, essa história. Não vou ficar aqui muito tempo não, tá? Vou ser bem objetiva e mais intencional em alguns pontos que eu acredito que vai te fortalecer. Então, quando a gente olha aqui no livro de 1 Samuel, 1 Samuel 1 relata a história dela. A palavra fala que ele era de um lugar ali de Efraim e Eucana. Ele tinha 2 mulheres, ele tinha Penina e ele também tinha Ana. Sabe por que Eucana tinha 2 mulheres? Olha que interessante. Quando uma mulher ela tinha problema com a esterilidade, ela não podia dar filhos ao marido, culturalmente era aceito que o homem tivesse a 2ª mulher. Então, como ele tinha Ana e Ana não podia dar filhos a ele, então ele também trouxe Penina. Então, ele tinha 2 mulheres. Só que, olha só que contexto difícil que Ana vivia. A mulher, Penina, dava filhos. E eu imagino que ela engravidava, nascia um neném, daqui a pouco ela engravidava de novo, nascia outro neném, daqui a pouco tá lá, Penina grávida, e Ana começou a se angustiar com isso, porque ela queria também dar filhos. E a mulher, quando ela não dava filhos, naquele contexto era tão forte isso, ela era considerada uma mulher tipo, sem valor, ela não pode dar filhos, ela serve pra quê, né? Então, a palavra fala que é tão interessante que todo ano eles subiam um monte para lhe entregar uma oferta diante de Deus. E quando ele subia esse monte, Eucana, que era o marido, ele preparava ali as porções que Penina levava e cada filho também levava as porções para colocar diante de Deus ali. E Ana, ele dava uma porção dupla. Esse homem amava muito essa mulher, né? Ele podia falar assim, Ana, você não tem filhos, então sobe normal no monte ali e vai entregar a sua oferta, né? Mas ele se preocupava com ela e ele falou assim, não, pra você eu vou dar uma porção dupla. Ela meio que representava como se ela tivesse um filho, ela tinha essa outra porção. E aí a palavra vai discorrendo contando essa história, que chegou um certo momento ali que Ana, ela já estava deprimida. Você já esteve assim? Deprimida, talvez depressiva, com tantas situações nas suas emoções distorcidas, você ficou mal, ficou para baixo e nada mais estava suprindo a sua alegria. Tipo, tudo perdeu sentido para você. Quando a gente olha aqui no versículo 8, a palavra diz assim, que Eucana chegou para ela, mas Ana, por que você tá chorando? Por que você não come? Por que você tá tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Né? E Eucana falando assim, poxa, eu tô aqui do seu lado, eu sou o seu marido, eu te amo, eu tenho te abraçado, cuidado de você, por que que você não olha para as coisas boas? E por que que você fica presa aí, só pensando nos filhos? Não, eu sou melhor para você do que esses filhos. Só que tinha algo centralizado ali no coração de Ana. Qual era esse centro do coração dela, gente? O centro do coração dela era engravidar. Ela queria tanto, tanto, tanto engravidar, que aquilo estava mexendo com ela. Ela já tinha parado de comer, já estava andando triste, o semblante caído. E a gente sabe quando uma mulher ela está deprimida, né? Se você convive um pouquinho mais com ela, tem gente que consegue disfarçar por um tempo, mas ninguém consegue disfarçar muito tempo. Se você não tá bem,
Logo, isso transparece no seu rosto, dá para perceber, né? Então, Ana devia ter aquele semblante caído, para baixo. Eu conheço uma amiga que ela voltou com o marido dela também, o sorriso dela é outro, mudou, ela tem um brilho, uma alegria, porque o Senhor tem restaurado aquele casamento. Então, isso transparece, né? A palavra fala sobre isso, que o nosso coração alegre formoseia o rosto. Então, e outra coisa, gente, o nosso sorriso, isso tudo ajuda com a nossa pele, ajuda na questão do envelhecimento. Se você sorri, se você é pra cima, você acaba tendo, né, o rosto mais bonito, mais jovial. Então, voltando aqui, Ana já estava com aquele semblante caído. As suas emoções, ela não tinha mais controle. Ela estava deprimida, né? Ela estava naquele processo difícil nas suas emoções. Eu não sei se você também já teve algumas fases, eu imagino que sim, né? Que as suas emoções estavam abaladas. E algumas coisas tiravam a sua paz, tiravam o seu sono. E por isso você ficou ansiosa. Gente, pensa comigo, quando a gente está muito ansiosa, a gente não confia, não é? Se eu tô tão ansiosa, parece que a confiança em Deus, ela fica um pouquinho abalada. Peraí, porque a gente acaba querendo ter o controle da situação. E isso vai nos abalar, o nosso corpo corresponde, aí a gente vai tendo várias sensações do nosso corpo, a nossa mente, isso tudo mexe com a gente. E Ana estava assim, deprimida, porque o centro da vida dela era engravidar. Não sei se você já ouviu falar, e a gente acaba percebendo, quando a mulher ela quer muito engravidar, muito, 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 e parece que não acontece, ela tem mais dificuldade ainda de engravidar, quando isso tá o centro, ela só pensa nisso, nisso, nisso. Então até aquela moça que só pensa em namorar, poxa, eu preciso de um namorado, olha a minha idade. Aí quando essa ansiedade vai tomando o coração dessa mulher, até desse rapaz, quando toma conta do coração todo, essa pessoa parece que não vive aquilo que ela tanto deseja. Ou ela acaba assim, tentando atropelar as fases e vivendo, mas não o ápice, não de fato o que ela queria viver. Você já percebeu isso? Até respondendo assim, por que eu nunca consigo um namorado? A gente sabe que às vezes tem tantas moças nessa fase, fica ali, mas por que não acontece? Por que não acontece? Porque o centro da sua vida está nisso. O centro da sua vida não está em querer mais de Deus, por mais que às vezes fale, não, eu quero mais de Deus, pastor, imagina, né? Mas acaba que lá no fundo você não consegue se entregar de fato, sabe? Aí a sua preocupação fica, nossa, minha amiga tá namorando, aquela minha amiga já casou. Então aí o centro da sua vida vai mudando. E quando Jesus não está no centro, a gente tem esses sintomas na nossa vida aí de ou depressão, ansiedade, tantas coisas vêm tomando conta do nosso coração. E assim foi com Ana. Ana tirou Deus do centro, ela estava ansiosa, porque tinha uma mulher que também ali ficava catucando ela, ficava o tempo todo fazendo aquela pressão que era a própria Penina, e a ansiedade tomou conta do coração dela, né? E o centro da vida dela era, eu quero engravidar, eu quero engravidar, eu quero engravidar. Tirou Jesus. E quando a gente tira Jesus do centro, gente, dá ruim, né? Essa palavra aí, dá ruim mesmo. E eu quero te encorajar hoje a refletir sobre isso, né? Quem está no centro da sua vida? Quem está no centro? Quando você para tudo, o que mais te preocupa? Ou você consegue respirar fundo e falar assim, não, o Senhor, Ele está no centro. Senhor, tudo que eu quero é te seguir, tudo que eu quero é te obedecer. Essa situação aí, eu sei que somente a mão do Senhor para fazer. Então, se é só o Senhor para fazer, porque eu sei que com os meus recursos eu já não tenho mais condições, então eu decido descansar. Eu decido olhar para ti e confiar, né? Agora, quando a gente tira Jesus do centro, tudo dá errado. Mas uma coisa, se Deus te chamou para fazer algo, né? Se tem situações tão difíceis que você tem passado, e se você tá aí com depressão, com tantos sentimentos ruins, pare e reflita. Jesus tem sido, de fato, o centro. Você tem conseguido parar e fechar a porta do seu quarto e mergulhar nele e orar e depender dele, né? E a gente percebe que quando Ana engravidou, olha só que interessante,
Ana, ela só engravidou depois que ela descansou o coração dela. Não foi mesmo? Depois que ela esteve ali, ela subiu ali no templo e o sacerdote Eli olhou para ela, falou assim, ele ficou meio desconfiado, ficou observando Ana e falou assim: "Uai, será que ela tá embriagada?" Sabe por quê que o Eli desconfiou, o sacerdote desconfiou de Ana? Porque naquele contexto que Ana estava, o povo, eles tinham uma vida dupla. Você já viu alguém assim? Talvez por onde você passa, ou até às vezes a gente vive isso, né? Você já olhou alguém assim no espelho? Gente, é muito sério, porque Deus, ele não quer dividir a gente com ninguém. Isso é de fato, ele não é egoísta, mas ele nos criou, então nós somos dele. E o sacerdote Eli desconfiou de Ana, porque naquele contexto era muito normal, o povo tinha uma vida dupla. Eu adoro a Deus, mas também eu adoro fazer o que não... eu adoro fugir, né, da vontade dele, fazer aquilo que não agrade o Senhor. Então as pessoas tinham uma vida dupla, né? Eu tô aqui com Deus, mas eu também tô ali aprontando todas, eu tô ali adulterando, eu tô no site mexendo com pornografia. A pessoa não é fiel, né? Ela não é leal àquilo. Então ele ficou meio desconfiado. E algo que eu aprendi, sabe, quando a gente olha lá para Apocalipse, tem as cartas, né, de Deus para as igrejas. E tem uma carta que foi da igreja de Laodiceia, que fala assim, que Deus vomita aquele que é morno, né, aquela pessoa que é morna. E sabe o que isso significa, gente? É a mesma coisa de você pegar um copo com café e um copo com suco. O morno é como assim, aqui tá um copo de café, você mistura café com suco, aí você tenta tomar isso. Imagina, que horrível, não é mesmo? Aquele gosto estranho, porque café não combina com suco, ainda mais misturado. Então, o que acontece? Você toma esse líquido e isso te enjoa, te embrulha, porque uma vida dupla, não uma vida única, limpa, né, saborosa, mas algo duplo que não combina, né? Então Deus fala que sim, quando a gente não vive essa verdade, Ele tem vontade de nos vomitar. Exatamente isso. Então, Deus não quer que eu e você tenhamos uma vida dupla. Naquele contexto, infelizmente, quando você vai estudar um pouquinho aqui de 1 Samuel, tinha um povo muito pervertido. Um povo que ia para o templo, adorava, mas que também se prostituía, que também fazia, que brigava, que falava mal. Infelizmente, a gente sabe que é um contexto muito vivo na nossa realidade hoje. Mas eu quero te encorajar a não ter essa vida dupla. Você não precisa ficar nessas condições também, né? Talvez você fale assim, graças a Deus, eu já saí disso, que bom. Mas se você ainda estiver nessa vida dupla, você pode sair disso hoje. É uma escolha sua, né? Ficar limpo e escolher viver para Deus. É possível. Fala assim, nossa, mas é tão difícil viver esses princípios, essa realidade. Não é difícil, é possível, né? Quando a gente tem Ele, o autor da nossa vida, nos conduzindo, aquele conceito, aquele princípio que parecia ser quase impossível, se torna tão fácil de obedecer, porque Ele é aquele que eu dependo, né? Ele está comigo todos os dias, eu tenho essa intimidade com Ele, então por isso eu consigo sim ter o domínio próprio, viver cada característica que Deus tem aqui, colocou para que eu viva. Então eu quero te encorajar. Assim como aquele sacerdote, ele desconfiou de Ana, só que Ana era uma mulher que ela estava assim numa fase muito difícil emocionalmente, mas ela não tinha essa vida dupla, ela só estava muito, muito triste, muito angustiada. Ela já não estava confiando tanto, só que naquele momento ela resolveu entregar a sua angústia, ela resolveu entregar aquilo que estava no centro da vida dela nas mãos de Deus. E quando eu entrego, eu vivo sobrenatural. Isso é muito fato, muito fato. Eu tenho assim testemunhos para contar da minha própria vida, né, em relação a algumas coisas, só que hoje não dá para falar ainda. Algo mais recente que aconteceu e sobre essa entrega e descansar,
né? A gente sabe que existe, o curso desse mundo tenta nos deixar tão ansiosas, e só que quando a gente decide, e parece loucura, não parece? Poxa, como você vai descansar se tá tudo assim gritando à sua volta, dizendo que você precisa se desesperar? É aí que está a paz de Deus, que excede todo entendimento, quando você de fato consegue descansar mesmo em meio ao caos. É isso que Deus tem pra você, um tempo de descanso. Tá tudo difícil no seu casamento, tá tudo difícil com seus filhos, você pode descansar, você pode entregar. E quando eu entrego, né, eu pego e falo: Deus, esse problema é seu, eu não dou conta sozinha, né? Deus sabe que a gente não dá conta. Quando a gente entrega nas mãos dele, ele faz o sobrenatural. E isso que aconteceu com a Ana. Ana estava deprimida, triste, o marido dela estava ali ao lado dela, ela tinha um maridão que a amava, cuidava dela, só que ela já não valorizava mais o seu marido. Ela só pensava no bebê, no bebê, no bebê que nem existia. Aí, quando ela se prostrou e decidiu descansar e acreditar, ela já se levantou daquela oração. Quando a gente olha aqui, a gente percebe no texto de 1 Samuel que ela já levantou com um semblante transformado, porque ela acreditou, né? E se ela acreditou que aquilo ia acontecer, eu já posso sorrir, porque a minha vitória, ela não precisa acontecer para que eu veja, mas eu posso olhar com os olhos da fé. Então Ana, ela já acreditou, e quando ela viu que ela ia engravidar, que o Senhor estava ali no controle de tudo, mas que esse filho, na verdade, nem era dela, esse filho era de Deus, né? Por isso que ela resolveu: então eu vou te dedicar, Deus. Quando ele desmamar, eu já vou entregar ele ali no seu templo. É tão interessante que quando a gente entende que aquilo que Deus nos deu não é nosso, mas é dele, aí o Senhor nos abençoa. As minhas filhas, quando eu olho para elas, eu vejo a Anabela, Serena. A mamãe ama tanto, tanto, mas eu sei que elas são do Senhor. Elas são heranças do Senhor, e por isso eu ensino elas, né? Eu as ensino o máximo que eu posso sobre essas verdades, porque eu sei que elas são do Senhor. Quando eu olho pro meu marido, eu falo assim: Deus, obrigada, porque eu sei que foi o Senhor que me deu, ele é do Senhor. Mas quando a gente toma posse de algo que é meu, é meu, é meu, isso se torna um peso, e você fica numa guerra, porque, sabe, uma mulher que não consegue compartilhar o marido, né? Como que vai casar, por exemplo, com um pastor? Que o pastor, ele precisa conversar com tantas outras. Aí acaba travando o ministério, travando a vida da pessoa. Por quê? O ciúme, né? A posse não deixa você fluir em algumas coisas. Então, quando você entende que esse maior presente que você tem nem é seu, mas é do próprio Senhor, e você abre mão daquilo que é tão precioso para Deus, você vai abrir para Deus. Então, é a melhor coisa. Então, o Senhor faz o sobrenatural na sua vida. Deus só fez o sobrenatural na vida da Ana quando ela entendeu que Samuel não era dela, mas era dele. Aí então ela passou a gerar, né? E depois Deus ainda abençoou tanto a vida do Samuel. Foi um homem tão usado pelo Senhor, que a partir dele, ele ungiu Davi, e ali a gente vai olhando tantas histórias da Bíblia que Samuel foi esse homem de Deus, né? E algo que eu quero deixar também pra gente já finalizar a live, é que a palavra fala que ano após ano, Ana ia lá assistir Samuel. Ela levava uma túnica para ele, né? Uma túnica, uma roupa nova. E a palavra fala que ela levava uma túnica maior a cada ano. Isso é tão interessante que quando a gente olha para essas questões de crescimento, eu não sei como você está na sua vida hoje, mas eu quero te encorajar a se analisar. Quando você olha o ano passado e olha para hoje, você percebe que você cresceu? Você cresceu, amadureceu, né? A gente já saiu da fase da infância. Eu sei que não tem nenhuma criança aqui na nossa live. Então, é importante você fazer essa análise crítica de você. O quanto eu cresci do ano passado até hoje? A gente hoje é 7 de junho, né? 7 de junho do ano passado eu estava em que lugar? Em que lugar na minha maturidade? Então é importante você se analisar. Eu cresci? Eu posso colocar uma roupa, né, que caiba em mim melhor do que aquela outra? Você consegue me compreender? Né? Ana, ela levava uma roupa nova para Samuel, e cada ano ela colocava uma roupa maior, porque ele estava crescendo. E eu percebo que eu cresci porque hoje eu tenho essa ousadia para compartilhar com você o que Deus tem falado comigo. Sabe? No que você cresceu?
algo que sempre me travou foi a timidez, eu já falei uma vez sobre isso. E eu vi que eu tinha uma veste que ela me incomodava, ela estava tão apertada, que era essa veste de timidez. Eu vestia essa roupa, sabe? E eu aceitava aquela roupa. Só que chegou um momento que eu falei, não, eu cresci. Essa veste de timidez não cabe mais em mim, porque existe algo que queima no meu coração que é muito maior do que aquilo que tenta me travar, né? Que tenta me calar. Então, eu tirei aquela roupa e coloquei uma roupa maior. Porque sim, aí eu ia ficar mais confortável para então viver esse novo de Deus. Assim como Ana levava uma roupa maior e Samuel foi crescendo e se tornando esse homem, é importante que a gente cresça, né? Ninguém está pronto o suficiente. Ah, eu já estou pronto, eu já cresci o suficiente, já amadureci o suficiente. Não, sempre tem algo a melhorar, não é mesmo? A gente muda, a gente cresce, a gente amadurece. E eu falo assim, eu tenho muita coisa para melhorar, para crescer, para amadurecer em tantas áreas da minha vida. Mas é importante a gente fazer essa análise da gente, né? Se analisar, peraí, eu não cresci nada, Jesus, eu regredi, né? Então, bora lá. Você que está aqui, nunca é tarde pra gente reconhecer aquilo que nós precisamos melhorar, sabe? Então, abra seus olhos. E isso aí que você sabe que tem te pegado, é momento de, mudar, crescer, trocar essa roupa, né? E colocar uma roupa de uma pessoa que já cresceu, já elevou o nível. Então, Ana, ela viveu o sobrenatural. E quando ela entregou o seu filho para Deus, ela cuidava. Sabe o que aconteceu depois? Ela teve mais 5 filhos. Olha só, gente, o cuidado de Deus, né? Ele é o nosso dono, é o nosso pai, é aquele que cuida de nós. E ele nunca quer, ele não deseja, isso eu tenho certeza, que nada ocupe o seu coração, que nada esteja no centro da sua vida, a não ser ele, né? E essa é a palavra que eu vou deixar para você nessa manhã de sexta-feira. Que tudo que possa ocupar o seu coração seja o próprio Senhor, sabe? Mas você não sabe como estão as coisas aqui na minha casa, como está a despensa, como está a minha conta de luz. Você não sabe, pastor, é muito fácil falar isso. Olha, eu não sei, mas o Senhor conhece a sua necessidade, Ele sabe do que você precisa. Então, quando você, gente, experimenta, tem que experimentar, #experimenta. Descansar e falar, Deus, eu confio em Ti, eu confio que o Senhor é o Deus da minha provisão, né? Não é só falar isso e pegar a coberta e se enrolar e deitar na cama. Eu confio que o Senhor é o Senhor da minha provisão e Ele vai te dar estratégia, sabedoria, mas não é para você se preocupar, é para você descansar, se entregar e começar a sorrir daquilo que te causava tristeza, porque Ele vai te prosperar, Ele vai fazer com que aquele sonho que você tem tão grande aconteça. Mas esse sonho nunca pode ser maior do que a própria vida de Deus dentro de você, né? O Senhor, Ele tem que ser o primeiro. Não tem espaço para mais ninguém. Mas pode ser o meu namorado? Não. Pode ser o meu marido? Não. Somente Ele que vai te preencher, né? A gente às vezes vê pessoas ansiosas pelo casamento, aí casam e continuam ansiosas, insatisfeitas. Porque se não for o Senhor preenchendo, nada vai preencher. Não é o muito dinheiro. Quantas pessoas que você conhece ricas que não são felizes, né? Porque às vezes acha que o dinheiro é a base de tudo. Aí fica lá, é porque eu tenho dinheiro? É porque eu posso, né? A gente sabe que o dinheiro é uma bênção de Deus, né? A gente conquista tantas coisas através do dinheiro e a gente precisa dele, mas o centro não deve ser nem o dinheiro, né? O centro de tudo deve ser o nosso coração, né? Eu já falei sobre essa mulher aqui, foi a mulher pecadora, foi até semana passada eu falei sobre ela. Ela não tinha muita coisa, ela tinha um perfume e o que ela tinha ela colocou diante de Deus, né? E ela viveu o sobrenatural. E eu declaro que você vai viver o sobrenatural na sua vida, nessa área que você tanto precisa. E eu declaro no nome de Jesus. E eu te encorajo nessa sexta-feira, dar gargalhadas daquilo que tem te causado dor, dar gargalhadas daquilo que tem te feito chorar, porque o Senhor vai mudar esse quadro. Mas de fato depende muito da sua posição. Quando a gente se posiciona, a gente vive um milagre. Que você possa se posicionar em acreditar, em colocar Deus no centro. E as outras coisas, Ele vai cuidar. Isso é fato, é muito verdade, né?
Que Deus te abençoe nessa sexta, foi tão gostoso. Eu precisava compartilhar isso com você e eu creio que Ele tem muito mais para fazer na sua vida. E aquilo que arde no seu coração, não deixa guardadinho aí, coloca em prática, viu? Não espera ter muitas condições para colocar em prática aquilo que você precisa fazer. Eu lembro que uma vez eu trabalhei no hospital, lá em Belo Horizonte, no setor de hemodiálise. Foi a experiência que eu tive em hospital, só trabalhei em setor de hemodiálise. E os pacientes da hemodiálise são pacientes crônicos, né? Toda semana são os mesmos pacientes, que eles precisam filtrar o sangue, senão eles não vivem, né? E o rim que faz esse papel já não funciona mais. Então ali a máquina, eu ligava os pacientes, a gente fala ligar o paciente na máquina, aí colocava, né, posicionava os pacientes e ali o sangue dele durante 4 horas estava sendo filtrado. E sabe que eu tive uma experiência tão linda que eu estava pronta perto do casamento. E os pacientes, junto com algumas meninas lá da equipe de enfermagem, resolveram fazer pra mim um chá de panela. Eu achei tão bonitinho, assim, os pacientes chegando com um presentinho. E eu ficava, meu Deus, eu falei, que cuidado de Deus. Eu lembro que eu tava tão longe da minha cidade e eu sentia muita falta da minha família, dos amigos, da minha igreja, da minha cidade, que eu tinha o povo, a Michelle era daquele tempo, a Thalita também, conhece isso tudo. E eu lembro que eu sentia muita falta, só Deus sabe o quanto eu chorava, né? Mas isso tudo o Senhor me forjou tanto, Ele vai nos amadurecendo. E aí, gente, eu lembro que um dia nesse mesmo dia, chegou o Senhor Sebastião com 2 presentinhos. Sabe qual era o presente dele? 2 pratos. Eram 2 pratos e ele olhou assim pra mim, ele parecia um bonequinho. Ele tinha 84 anos na época, eu imagino que ele não esteja mais vivo, porque depois eu perdi o contato, né? Isso há 10 anos atrás, então assim, eu imagino que ele não esteja. Mas ele chegou pra mim e falou assim, Aline, eu quero tanto participar do seu chá de panela, só que tudo que eu pude comprar era esses 2 pratos. E aquilo mexeu tanto comigo, eu falei, gente, o nosso melhor, nem sempre é a maior quantidade, né? Mas é o nosso melhor. E aqueles 2 pratos que o Senhor Sebastião me deu, eu tenho até hoje. Quando eu olho, eu lembro disso tudo, eu lembro dele, eu lembro daquele jeitinho. Ele viajava horas para chegar no hospital para fazer hemodiálise, mas ele tinha um coração tão pronto a dar, né? Era tudo que ele podia. Então, assim, da mesma forma, Deus colocou coisas no seu coração, né? Você não precisa de muito para colocar em prática. A gente tem essa mania de comparar, né? Ah, não, eu preciso ter o padrão top, fazer isso para compartilhar com alguém. Talvez até mesmo fazer uma live, contar o seu testemunho, eu não sei, né? Mas eu quero te encorajar, coloque isso para frente. A nossa vida faz muito mais sentido quando a gente faz o bem para alguém, né? Quando a gente é canal, quando é boca para alguém. O propósito da nossa vida só tem sentido quando é relacionado a alguém. Se você for parar para pensar, nunca é algo só para você. Sempre aquilo que vai te trazer alegria tem a ver com o outro, tem a ver com se doar pro outro, doar tempo, doar dedicação ou até valores, eu não sei, né? Mas Deus tem algo, já colocou algo no seu coração em que você seja ousada, não se limite, né, ao que você tem, mas faça com o que você tem, né? Assim como o Senhor Sebastião, e como ele tocou minha vida naquela manhã, ali no hospital, com aqueles 2 pratos que eu tenho até hoje, bordadinho, tão fofo, e ele deu o melhor que ele podia, né? Dê o seu melhor também e que você viva o sobrenatural. Quando você entrega, você vive o inesperado, né? Quando você entrega para Deus esse namorado que você tanto almeja, né? Esse homem que você tanto tem a expectativa, ou essa mulher, ou esse carro, né? Às vezes sabe que a gente tem a necessidade dos bens materiais também, mas entrega, fala, eu coloco diante do Senhor, Ele vai abrir a porta que você precisa. Amém? Foi muito bom participar, estar aqui com você e ter você interagindo aqui comigo nessa manhã. Eu vou ler cada comentário. Eu vou ler cada comentário depois. E que Deus possa te encorajar nessa sexta. Você vai viver o melhor final de semana da sua vida. Em nome de Jesus. Eu só vou ler o que a Cleide falou aqui, ó. Ana passou por um processo que teve propósito,
mas que se iniciou esse tempo rumo ao propósito. Quando ela focou o Senhor, entregando-se por completo, confiando, colocou sua fé em ação. Ótima palavra, amém. Então é isso, confie, entregue. Ele vai fazer muito mais do que você pensa. Que Deus te abençoe. Compartilha essa live que ela vai ficar aqui mais um tempinho. Amém. Até o próximo. Até a próxima. E a gente vai falar sobre outras mulheres semana que vem. E se você quiser falar assim, pastora, você podia falar sobre essa mulher? Pode me mandar dicas aqui também, que eu vou estudar mais sobre elas e a gente vai trazer esse contexto que é tão importante. Mas que você também, lembrando, eu quero encerrar, mas quero falar também, né? Só quem me conhecia sabe quem eu era, gente. Eu era a pessoa mais caladinha do planeta. Agora eu sou a mais falante. Mas algo que eu quero deixar também para fechar. Não tenha uma vida dupla, né? Não tenha porque tá nesse contexto. O sacerdote, repetindo, ele desconfiou de Ana porque era um contexto tão normal, né? Se você tem vivido uma vida dupla, eu quero Jesus, eu vivo para ele, eu vou para a igreja, mas também você não obedece esses preceitos, esses princípios. Não, mergulhe nele, você vai experimentar algo sobrenatural. Eu tenho certeza, viu? Mergulhe nele, confie, deixa as outras coisas de lado. Se você não consegue sozinha, pede ajuda, porque tem momentos e tem situações que sozinha a gente não consegue, né? É só com alguém orando com a gente, alguém nos fortalecendo, alguém nos exortando, nos puxando, igual exercício físico. Às vezes você precisa ter alguém ali no seu pé. Olha, você precisa vir hoje. Aí você contrata o personal que vai ficar no seu pé para que você tenha essa disciplina, porque às vezes é algo que você não prioriza, né? Eu sei porque eu sei que eu vivo isso também, tenho essas dificuldades do exercício físico, mas é algo que eu sei que eu preciso. Então, quando você tem alguém ali te puxando, vamos juntas? Vamos. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Que Deus te abençoe. Beijo de novo. Agora eu vou encerrar. Até a próxima live. Um beijo.